conferência A Ecologia Integral do Papa Francisco para a Proteção da Casa Comum. Entre os palestrantes, o cardeal Turkson e os representantes do judaísmo e islamismo. As celebrações do 5º aniversário do pontificado do Papa Francisco na sede da Anunciatura Apostólica em Jaffa, Tel Aviv. A peregrinação litúrgica continua ao longo dos lugares santos relacionados à paixão de Jesus. A terceira etapa foi na Capela da Flagelação e em Betânia. A Via Crucis de Jerusalém, cuja tradição começou com a presença dos franciscanos na Terra Santa. A devoção torna-se ainda mais especial durante a Quaresma. Para viver bem a Quaresma de forma concreta, um grupo de estudantes do Centro de Educação da Paróquia Latina, em Alepo, visitou crianças com câncer e trouxe a elas esperança e alegria. Terra Santa, suas belezas próprias e seu grande significado para a história da humanidade. Paisagens que nos remetem ao Cântico das Criaturas, de São Francisco, o texto poético que inspirou o Papa Francisco na redação da encíclica Laudato Si. Um louvor à criação, fraternidade universal e ao diálogo, como o próprio santo introduziu na Terra Santa quando encontrou o sultão Melek il Kamel, em 1219. Il tema del creato ci accomuna. Tutte e tre le grandi religioni che fanno riferimento ad Abramo hanno come anche sostrato teologico. O tema da criação nos reúne. As três grandes religiões referentes a Abraão têm como seu substrato teológico a ideia de um Deus criador e, portanto, de uma criação. É um terreno, o de cuidar da criação, no qual é possível não só dialogar, mas também colaborar. Eu diria até mesmo para os não crentes. Mesmo um ateu entende o quão importante é cuidar do que ele chama de natureza, e nós chamamos de criação. Delle fedi abramitiche, direi al di fuori anche perfino dei credenti, cioè anche un ateo capisce quanto sia importante prendersi cura di quella che lui chiama natura e che noi chiamiamo creato. No Pontifício Instituto Centro Notre Dame de Jerusalém, especialistas e representantes do cristianismo, islamismo e judaísmo aprofundaram a Carta do Santo Padre. Em especial, o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Turkson. Take ecology as the environment. Quando falamos sobre o meio ambiente, não falamos apenas do ambiente natural, mas também de cada conjunto de ambientes, cada conjunto de condições e situações que conduzem à promoção do bem-estar pessoal. Tudo isso, para nós, é criar uma ecologia integral. É relacionado ao que é natural, humano, social, num convite à paz. It is human, it is social, it is peace. O documento é destinado a cristãos e não cristãos, pois todos são convidados a construir a casa comum e uma ecologia integral, baseada no equilíbrio entre a criação e as relações políticas, econômicas e sociais. In Islamic tradition, God has created earth and God put into earth all what man needs in perfection and in balance. And so it is the duty and responsibility of man to take care. Na tradição islâmica, Deus criou a terra e colocou tudo o que o homem precisa, perfeição e equilíbrio. Portanto, é responsabilidade do homem cuidar da terra, porque é criada por Deus e tudo o que é feito contra ela é um ato contra Deus. É por isso que é importante, se você se considera um fiel, fazer o que Deus nos pede. Deus nos faz cuidar da Mãe Terra e viver em paz com os outros. Esta mensagem do Papa é uma mensagem universal. What God asks us to do is to be able to take care of Mother Nature and Mother Earth and to be able to live in peace with others so that there will be no destruction. And so that's the important message of Pope Francis, and it is a message to all humanity. Pope Francis's encyclical is a reflection
A encíclica do Papa Francisco é uma reflexão da tradição bíblico-judaica que nos ensina um vínculo inexplicável entre o meio ambiente, a sociedade e o nosso comportamento. E se esse comportamento se torna antiético com os outros ou se apenas diz respeito aos interesses de alguém, independentemente da responsabilidade com outras pessoas, isso afetará todo o sistema e nos destruirá e levará a desastres no modo de agir com os outros. Papa Francisco enfatiza na Laudato Si que o desenvolvimento global é um desafio de todos. São necessárias políticas internacionais que promovam uma ecologia sustentável em favor do ser humano, principalmente os mais necessitados. Conforme assinalou o organizador, Frei Jorge Vinha, o evento teve como objetivo sensibilizar e estimular ações concretas. Dunque la nostra intenzione era quella di far conoscere questo messaggio di Papa Francesco. Nossa intenção era divulgar a mensagem do Papa Francisco à sociedade israelense e árabe, dar a conhecer suas riquezas, suas propostas, com a intenção de um dia fazer algo mais, juntos, e então divulgar uma mensagem universal, forte e urgente. Cosa di più insieme. Ecco. Quindi far conoscere un messaggio universale, forte e urgente. Neste dia 13 de março, o pontificado do Papa Francisco completa 5 anos. Quando se apresentou na Praça de São Pedro, o cardeal Bergoglio disse que os irmãos cardeais foram encontrar o bispo de Roma quase no fim do mundo. Palavras repetidas hoje nas várias festividades realizadas no mundo todo. Quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A Nunciatura Apostólica em Israel quis celebrar este aniversário com uma recepção em Jaffa, Tel Aviv, lugar onde São Pedro esteve várias vezes e onde a missão diplomática da Santa Sé em Israel tem seu escritório. Dom Leopoldo Direlli, núncio apostólico em Israel, recebeu no convento de São Pedro bispos religiosos e fiéis das comunidades melquita, maronita, latina e membros do corpo diplomático e autoridades civis e militares. Como é belo e como é doce que os irmãos vivam juntos. Estas são as palavras com as quais Dom Direlli começou seu discurso para os convidados na celebração do aniversário. Durante estes 5 anos, sublinhou o núncio, Papa Francisco continuou a promover com entusiasmo e sinceridade o diálogo contínuo entre católicos e judeus. Como arcebispo de Buenos Aires, já era ativamente empenhado no diálogo com os judeus e com os muçulmanos e, como Papa, continuou esse compromisso. Neste contexto, continuou Dom Direlli, gostaria de recordar sua visita a Israel em 2014. Esta foi a sua primeira viagem oficial ao exterior, na qual veio como peregrino e amigo. Sua peregrinação expressou o desejo de ajudar a construir pontes e fortalecer o diálogo, colocando-se a serviço da unidade e da reconciliação. Como representante do governo de Israel, aguardava-se a presença do ministro das Comunicações, Ayob Kara, que não pôde comparecer devido a uma votação extraordinária no Knesset. Em seu nome, pronunciou o discurso o senhor Akiva Tor, chefe do Gabinete de Assuntos Judaicos do Ministério. Nesta ocasião, gostaria de agradecer a Sua Santidade, o Papa Francisco, pelo seu empenho na relação entre os judeus e a Igreja Católica e entre a Santa Sé e o Estado de Israel. Os israelenses recordam com gratidão a sua visita a Israel e a visita à Grande Sinagoga de Roma. Os seus esforços para a promoção de uma relação amistosa, uma compreensão mútua e um diálogo interreligioso que permitem o aprofundamento das relações. Tanto o núncio apostólico quanto o governo lembraram também que o próximo ano marcará o 25º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Estado de Israel. Muito antes da independência do moderno Estado de Israel, a Igreja Católica desempenha um papel significativo não só na promoção de peregrinações à Terra Santa, mas também na acolhida de peregrinos, na educação dos jovens, no atendimento aos doentes, na assistência aos pobres e promoção do diálogo. Um exemplo disto é a Custódia da Terra Santa, que celebra o aniversário dos 800 anos de sua presença. Em conclusão, Dom Direlli se disse confiante de que o Estado de Israel continuará a apreciar o contributo da Igreja Católica para a sua própria sociedade, promovendo o diálogo a serviço do bem comum, um compromisso de ambos baseado na abertura, no respeito, no bem, na fé e na empatia.
Na Capela da Flagelação, em Jerusalém, a coroa de espinhos, permeada por rosas de cristais por onde entra a luz, indica que diante da dor prevalece a esperança. O local onde Jesus foi açoitado e condenado assinalou a terceira estação da peregrinação quaresmal, tradicionalmente vivida na Terra Santa. Padre Stefano Valran presidiu a missa e a oração das vésperas. A conduzir a homilia, Padre Luiz de Maria Picocco, que em sua reflexão falou sobre a fecundidade da dor. Jesus se solidariza com esta parte da dor humana, com a dor física, uma dor que pode nos levar ao tamanho desespero de desejar a morte, de tão insuportável. Este é o lugar onde Jesus experimenta esse tipo de sofrimento que beira o desespero e que nos ensina, assim como no abandono do Getsemane, a ofertar. E isso muda tudo, ou seja, é preciso saber viver o sofrimento. Não explicá-lo, mas torná-lo possível, humano, fecundo. Vivibile, la rende umana, la rende feconda. A quarta etapa da peregrinação ocorreu em Betânia, a terra de Marta, Maria e Lázaro, os amigos de Jesus. Entre os presentes, representantes da pequena comunidade cristã local, formada por cerca de 30 famílias. Procuro viver a caridade com todos, com cristãos e muçulmanos. É muito importante viver a caridade em nossas vidas, refletir a luz de Cristo no mundo, pois somos a luz e o sal da terra. Aqui a missa foi presidida pelo secretário-geral da Custódia da Terra Santa, Padre Davi Grenier. A reflexão foi novamente guiada por Padre Picocco. Jesus foi capaz de dar sua vida por Lázaro. Ele ressuscita Lázaro e daquele momento em diante é condenado à morte. E acontece como que uma troca. Lázaro é salvo e Jesus morre, nos mostrando assim que o amor maior é sempre concreto, nunca abstrato. De certa forma, dar a própria vida significa encontrar um nome próprio para Lázaro em nossas vidas, para situações e pessoas pelas quais somos chamados a dar verdadeiramente nossas vidas. Após a missa, o evangelho que narra a ressurreição de Lázaro foi lido diante da entrada de seu túmulo, onde em seguida todos tiveram a oportunidade de entrar e rezar. Para os peregrinos que têm o privilégio de viver a Quaresma na Terra Santa, uma experiência inesquecível. A gente vê do Brasil e ouve muitas das coisas através dos evangelhos, mas aqui a gente vive, a gente está onde Jesus caminhou. Pude ver, pude tocar nos lugares, pude sentir de maneira muito mais viva, muito mais profunda e pude sentir principalmente que esse Jesus é real. Mas eu acredito porque eu estou aqui, porque eu estive aqui. Não, eu sempre acreditei, mas estando aqui, eu sinto de forma muito mais concreta. Em cada estação da Via Sacra, muitos são os sentimentos e emoções que brotam. É possível não somente recordar, mas também unir a própria vida ao caminho de Cristo até a cruz. Às sextas-feiras, tradicionalmente, os franciscanos da Custódia da Terra Santa rezam a Via Sacra, em diferentes idiomas. No mesmo trajeto onde, segundo a tradição, Jesus seguiu até o Calvário, localizado hoje dentro da Basílica do Santo Sepulcro. Uma devoção que se desenvolveu a partir do século XIII, quando os franciscanos começaram a guiar peregrinos oriundos do Ocidente. A Igreja sempre aceitou como devoção autêntica, sendo um modo de entrar na paixão de Cristo. É naturalmente uma devoção baseada na Sagrada Escritura, pelo que o Evangelho indica. Contudo, também é muito interessante, pois há outros momentos da paixão de Cristo que não se encontram no Evangelho. Estes outros episódios, não descritos nos evangelhos, têm como referência a tradição construída em Jerusalém, como, por exemplo, o encontro de Jesus com Verônica e a queda por 3 vezes.
E o formato atual de 14 estações da Via Dolorosa foi construído no decorrer dos séculos com a presença dos franciscanos na Cidade Santa. O ponto de partida, onde seria o Pretório de Pilatos, na Fortaleza Antônia, é hoje uma escola muçulmana, vizinha ao convento da Flagelação. A primeira estação, a da Condenação de Jesus, está a cerca de 600 metros do Santo Sepulcro. A Via Crucis é importante para nós cristianos. A Via Sacra é importante para nós cristãos e é considerada uma devoção, como também ao Rosário. A Igreja sempre deu importância ao que se chama celebrações paralitúrgicas, isto é, celebrações que não fazem parte da liturgia e celebrações oficiais da Igreja, mas a base são a Palavra de Deus e os formulários litúrgicos. O percurso acontece dentro da Cidade Velha, no local por onde Jesus provavelmente passou em meio à multidão, que o observava com curiosidade, ou ainda havia aqueles que desejavam a sua morte. De Jerusalém para o mundo, a devoção se expandiu mais consideravelmente a partir da Itália, com a atuação do franciscano São Leonardo de Porto Maurício, no século XVIII, em suas missões populares em diversas cidades italianas. Hoje em dia, a Via Sacra é intensamente realizada de modo especial no período da Quaresma. Contudo, para quem vem à Terra Santa, a experiência de seguir os passos de Cristo até o Calvário é ainda mais profundo. É uma maravilhosa experiência participar e seguir as mesmas estações até a cruz por onde Jesus passou e com pessoas de todo o mundo. É de fato uma extraordinária experiência para mim. Mais de 500 mil pessoas já morreram desde o início da Guerra Civil na Síria há exatos 7 anos. Unfortunately, the situation is still dangerous. After the decision of the Security Council of United Infelizmente, a situação ainda é perigosa. Depois da decisão do Conselho de Segurança por parte das Nações Unidas de determinar trégua, a situação da população é complexa. Continuam as mortes em Damasco. Prossigamos em busca pela paz em meio a esta guerra. 2 days, more than 100 mortars hit Damascus. We are still looking for the peace in the darkness of this war. O setor da saúde está entre os mais prejudicados. A organização Save the Children indica que entre julho de 2017 e janeiro de 2018 ocorreram pelo menos 92 ataques em hospitais, ambulatórios e ambulâncias da Síria. Na contramão desta realidade sofrida, estudantes do Centro de Educação da Paróquia Latina de Alepo visitaram a seção de crianças com câncer do Hospital Universitário da cidade. Muitos dos pequeninos sofrem, além da enfermidade, por terem perdido familiares e pessoas próximas. As visitas e as demonstrações de carinho, no entanto, devolvem a eles o sorriso e a esperança.